uma das coisas que a gente ouve muito falar no conteúdo, né, na produção de conteúdo, é quando a gente vai falar para as pessoas, a forma como a gente tem que falar para que a gente possa se comunicar melhor, para que a gente possa ser ouvido, entendido e para que aquele conteúdo possa ser assimilado, né, a base. E o que a gente fala muito hoje é que quando a gente quer se comunicar, é muito uma maneira de comunicação que faz muito sentido e que alcança muitas pessoas é o que a gente chama de storytelling ou contar histórias para as pessoas, me comunicar em forma de história. Então, eu não vou simplesmente falar assim, ó, quando atender um paciente que tem dor na coluna, faço alongamento. Não, não é isso. Uma tal dia, em tal horário, num determinado dia da semana, que estava mais ou menos chuvoso. O paciente chegou aqui referindo, eu estou te contando uma história e eu estou te colocando dentro desse ambiente, para você entender que dia que era, que período que era, como é que estava aquele dia. Você já está entrando mais ou menos dentro da perspectiva do que eu estou querendo dizer. E esse paciente chegou aqui, ele chegou reclamando que quando é mais frio, ele tem mais dor. Quando chove, ele parece que sente aquele negócio piorar um pouco mais. E quando ele chegou, a gente viu isso, a gente sentiu isso, a gente avaliou dessa maneira, a gente fez tal coisa, blá blá blá. O paciente teve uma primeira reação X, uma segunda reação Y, e esse foi a consideração final daquilo que aconteceu. A forma de eu me comunicar, quando a gente conta não é à toa que a gente conta histórias para as crianças e que isso faz com que elas parem. Pega seu filho que está no celular o dia inteiro no celular. Fala assim, filho, para um pouquinho com o celular. Ele fala, não, pai, eu tô ocupado, tô jogando. Filho, eu quero te contar uma história. As crianças só param quando a gente fala, eu quero te contar uma história. E quando a gente começa a colocar a história, contextualizar a história, colocar elementos para que a criança pare, isso para a atenção. Então, as histórias, elas são marcantes nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então, como é que a gente se comunica? Com detalhes, eu preciso colocar essa pessoa no ambiente onde aquilo aconteceu. Eu preciso fazer com que a pessoa se sinta de alguma maneira, fala assim, putz, isso realmente faz sentido para mim, porque tem uma contextualização organizacional ali que me permite entender cada etapa do processo. Então, dica aí de conteúdo. Contem histórias. Fale do que acontece com vocês, mas contem histórias sobre isso. Isso faz bastante diferença.